Todos nós, queridos, todos nós que estamos aqui, todos os dias, queridos, nós temos que tomar várias decisões, sim ou não? De menores a maiores decisões, todos os dias, queridos. Eu e você somos desafiados a tomar decisões. Nós tomamos, queridos, aproximadamente, queridos, 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões. Das mais complexas às mais simples. Por exemplo, quando você acorda, quando o despertador te acorda, você pode pegar o celular, desligar e levantar, ou você pode colocar no soneca, sim ou não? E dormir mais um pouquinho. Uma decisão que você tomou. Você vai decidir o que você come no seu café da manhã, sim ou não? E aquilo que você come no seu café da manhã, a longo prazo, vai dizer a vida que você vive. Sim ou não? Então, todos os dias, queridos, eu e você, queridos, somos desafiados, queridos, a tomar decisões. Qual roupa eu vou usar, o que vamos comer. E hoje, eu e você, preste muita atenção aqui, eu e você somos frutos das nossas decisões do passado. Eu e você vivemos aquilo que nós decidimos no passado. Muitas pessoas se prendem, queridos, nesse pensamento marxista, queridos, de se vitimizar, de se colocar na posição de vítima, o que eu gosto de chamar de síndrome de vítima. Você vai conversar com a pessoa, queridos, ela nunca é culpada de nada. Ela sempre terceiriza a culpa. Hoje eu estou assim porque fizeram isso comigo. Hoje eu estou assim porque a minha vida foi difícil. Ah, pastor, é culpa do governo. É culpa do governo. Se não fosse o governo... Ah, pastor. Isso começou aonde, queridos? Lá no Éden. Quando Deus chega para prestar contas para Adão, fala: Adão, e aí? O que aconteceu? Quem falou para você que você estava nu? Não fui eu não. Você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, que eu falei para você para não comer? Não fui eu não. Foi a mulher que você me deu. Então a culpa diretamente é sua, Deus. Porque essa mulher que você me deu, que é meia boca, ela me fez comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a responsabilidade não é minha. A culpa é da mulher e indiretamente a culpa do Senhor que fez uma mulher errada para mim. Eva, o que você fez, Eva? Não fui eu não, foi o capeta. É culpa do diabo. Queridos, tem crentes que você vai conversar e vai falar: é culpa do diabo. É culpa do diabo. O diabo olha assim e fala: eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou até aprendendo a fazer coisa errada com ele, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem crente que ensina o cão a fazer coisa nova, queridos. Você acredita nisso? Mas a grande verdade, queridos, é que eu e você somos frutos das nossas decisões. Queridos, quando recebemos a Jesus, preste muita atenção aqui. Quando eu e você recebemos a Jesus, nós recebemos a capacitação, queridos. Nós somos capacitados, queridos. Nós temos a possibilidade, em cima das nossas escolhas, de reinar em vida. Jesus, ele nos tira de uma escravidão, queridos. Ele nos tira debaixo da influência maligna, ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Há uma mudança de reino, há uma transformação, queridos. E nós começamos a ser livres para tomar as nossas decisões. Pastor, uma pessoa que não tem Jesus, pastor, o que ela é? Ela é escrava do pecado. A única coisa que ela sabe fazer é pecar. Ela é escrava dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Ela não tem a capacidade de tomar decisões livres porque ela é uma escrava. Agora, quando Jesus liberta uma pessoa, ela começa a ter a possibilidade de reinar em vida. Posso ouvir um amém? Consegue me entender? Olha o que Romanos, capítulo 5, versículo 17 nos fala. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo.
Sem Jesus, queridos, somos escravos do pecado, queridos. Jesus nos tira da posição de vítima e nos faz reinar em vida, nessa vida. Por isso nós não podemos mais terceirizar a culpa, queridos. Por isso nós não podemos mais jogar a culpa na vida dos outros. Por isso que nós precisamos aprender a assumir as nossas responsabilidades. Porque quando assumimos as nossas responsabilidades, nós podemos reinar em vida. E isso já é nosso, queridos. Eu e você em Jesus recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Queridos, por mais que você tente argumentar e jogar a culpa em outro, queridos, se nós recebemos a Jesus, queridos, nós recebemos uma responsabilidade. Posso ouvir um amém? E nós podemos sim, queridos, e somos livres. Nós não somos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós não temos o direito, queridos, de jogar a responsabilidade daquilo que nós vivemos hoje nas costas de alguém. Ah, pastor, você não sabe o pai que eu tive. Você não sabe as lutas que eu tive, as dificuldades. Entendo a sua dor, compartilho da sua dor, entendo as suas frustrações, mas em Cristo Jesus você foi curado. Em Cristo Jesus você teve a possibilidade de liberar perdão. E quando você libera perdão, você é livre. Sabe por quê, querido? Senão a gente usa as nossas lutas e frustrações como bengala, como muleta. Mas por que acontece isso na sua vida, irmão? Ah, não, por causa do meu pai. Mas Jesus não te curou, meu irmão? Não, pastor, mas você não sabe o que é. Sempre com aquela muleta. Sempre com a velha muleta. Consegue me entender? O que precisamos, então, para reinar em vida, queridos? Tomar decisões corretas. Aquilo que você está decidindo hoje, se você está decidindo hoje, eu vou abrir meu coração para a palavra que o pastor está falando. Você está tomando uma decisão que vai gerar o seu futuro. Sim ou não? O que nós precisamos hoje, queridos? Tomar decisões corretas. E o que nós precisamos para tomar decisões corretas, queridos? Sabedoria. Repete assim comigo: sabedoria. Nós necessitamos de sabedoria, queridos. Não precisa repetir, não. Nós precisamos e necessitamos de sabedoria. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre o fluir da sabedoria. Esse é o tema da minha mensagem. Olha o que Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8 nos fala. Preste muita atenção aqui. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os teus caminhos. Queridos, Deus, Ele é a fonte de toda sabedoria. E eu e você temos acesso a essa fonte. Temos acesso a Ele pela fé. Quando pedimos com fé, em nada duvidando, nós recebemos. Queridos, imagine, Deus é o Deus e a fonte de toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Queridos, Deus, Ele é criador dos céus e da terra, onipresente, onisciente, onipotente, tem todos os atributos. Deus simplesmente é. Deus não evolui, Deus já nasceu. Deus não nasceu, Deus Ele é. Amém? Deus é, queridos, a fonte de toda a sabedoria. Imagine, queridos, em qualquer área da sua vida, pela fé, você está conectado a Deus, a fonte da sabedoria. E a palavra nos instrui,
peça sabedoria a Deus. Peça a Deus. Em cada instante, em cada momento, peça sabedoria a Ele. Sabedoria das menores às maiores decisões. Nós necessitamos do conselho de Deus. Sim ou não? Nós necessitamos dos seus conselhos, queridos. Olha o que 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 nos fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Tudo o que você precisa para viver uma vida em abundância nessa terra, tomando decisões corretas, está dado por Deus de forma gratuita. É seu. Fala amém aí, crente, acredita em mim. Para que conheçamos o que por Deus foi nos dado de forma gratuita. É seu. Você só precisa crer, é meu. Você está prestes a abrir um negócio. Toda a sabedoria que você precisa está em é meu. Consegue me entender? Você precisa tomar decisões essa semana. Todos nós precisamos. A cada dia pelo menos 35 mil decisões. A sabedoria de Deus está plantada dentro de você. E foi te dado de forma gratuita, é meu. E eu quero usar o exemplo, queridos, nessa noite de Salomão, queridos. Olha o que 2 Crônicas, do capítulo 1, do versículo 7 ao 10 nos fala. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderá julgar a este povo, esse grande povo? Queridos, Salomão começou a reinar com aproximadamente 21 anos. Só que ele começa a reinar, queridos, no lugar de quem? De Davi. O grande Davi. Um homem segundo o coração de Deus. O homem que unificou as tribos. O homem que conquistou que chegou mais próximo de conquistar a totalidade da terra prometida. Um homem que julgava com sabedoria o seu povo. De repente, Salomão com 21 anos, queridos, diante de um povo, para cuidar de um povo. E Deus faz uma pergunta a ele, queridos: pede-me o que queres e eu te darei. Queridos, Deus trabalha com possibilidades. Repete comigo assim: possibilidades. Deus trabalha com possibilidade. Lembra lá com o cego? Deus chega diante do cego e fala assim: o que você quer que eu faça? Queridos, o cara era cego e mendigo, queridos. E Deus trabalha com possibilidades. Ele poderia olhar assim e falar assim: eu quero um cão-guia. Ou ele poderia falar: eu sou cego e mendigo, me faz rico. O que você quer que eu faça? Eu quero ver, voltar a ver. Parece uma resposta óbvia, mas Jesus deu possibilidades para ele. E Deus, queridos, trabalha nas nossas vidas com possibilidades. Salomão pede sabedoria, queridos, e além de sabedoria, Deus deu riqueza e honra a Salomão. Ele foi o homem mais rico de todos os tempos. Nunca ninguém conseguiu guardar a fortuna que Salomão teve.
mas ele pede sabedoria. O fluir da sabedoria, queridos, é para abençoar pessoas. Olha o que o versículo 10 fala. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Para quê? Para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderá julgar esse grande povo? Querido, Salomão, ele não pede sabedoria para ele mesmo, queridos. Ele pede sabedoria para quê? Para poder conduzir o seu povo. Ele pede sabedoria, queridos, para que ele possa servir melhor, queridos. Existe um povo, queridos, aqui fora, nessa colônia, sem sabedoria. Falam amém. Sofrendo. Existem pessoas lá fora, queridos, sem sabedoria, que não bebem da mesma fonte que você bebe. Consegue me entender? Se Deus está te dando palavra, queridos, se Deus está te dando sabedoria, se Deus tem te conduzido, queridos, se você tem comido o melhor dessa terra, querido, não é só para você. Você tem sido abençoado por Deus, sim ou não? Você acha que é só para você, querido? É para tocar as pessoas lá fora. Quando Deus aparece para Salomão, queridos, o Criador dos céus e da terra, queridos, fala, pede aí o que você quer. Eu quero sabedoria, porque eu quero servir melhor esse povo. Porque a função do rei é o quê? Servir pessoas. A nossa função, queridos, como reis é o quê? Servir pessoas. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 27 nos fala. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O apóstolo Paulo está trazendo um pensamento, queridos, ele fala assim, ó, Deus vai dar a conhecer um mistério entre os gentios, aqueles que não são judeus. E qual que é esse mistério? Cristo em cada um de nós, ele é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança do mundo, queridos. Cristo agindo através da minha e da sua vida é a esperança para o seu vizinho, queridos. Cristo na sua vida é a esperança para o seu colega de trabalho. Cristo na sua vida é a esperança para as pessoas que estão ao seu redor. E às vezes a gente olha para a vida das pessoas e a gente acha, não, falta dinheiro, falta emprego, falta oportunidade, falta educação. Queridos, isso tudo falta, mas a grande verdade é que Cristo em mim e em você é a esperança da glória, a esperança do mundo, a esperança que as pessoas estão esperando. A revelação de Cristo Jesus nas nossas vidas, queridos, alimenta e sacia as pessoas. Cristo em vós, a esperança da glória. Servir como Jesus, queridos, é fluir na sabedoria do altar. Jesus é a própria sabedoria. O livro de Provérbios, queridos, e a maior parte do livro de Provérbios, até a Paty usou o livro de Provérbios para a palavra de oferta. A maior parte do livro de Provérbios, queridos, foi escrito por Salomão. Salomão, ele escreve 3 livros, queridos, na Bíblia. Cantares, Provérbios e Eclesiastes. 3 fases diferentes da sua vida. Quando Salomão escreve Cantares, queridos, ele era um jovem. Na sua paixão, ele vê a Sulamita, ele começa a descrever. A Sulamita era uma mulher africana, provavelmente era negra, queridos. E ele não via muito dessas mulheres negras ali. E quando ele olha a Sulamita, ele se apaixona por ela, ele começa a falar e escreve o livro de Cantares. O livro de Cantares também aponta para o relacionamento de Jesus e da sua igreja, o relacionamento do noivo com a noiva, aquela paixão de jovem. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele já é um homem de meia idade, queridos, um pouco mais maduro. E ele começa a escrever da sabedoria que Deus colocou sobre a vida dele. Quando ele escreve, queridos, Eclesiastes, ele já é um ancião. Ele já é um homem mais velho, por isso que ele olha, queridos, para a sua vida, ele fala o quê? Vaidade, vaidade, tudo é... Por quê? Porque ele já estava farto de dias, queridos. Ele já era um ancião. Então ele vê, escreve esses 3 livros, queridos, em 3 fases diferentes da sua vida. E quando ele escreve Provérbios, queridos, o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos, um capítulo por dia.
Você quer doses de sabedoria na sua vida? Leia um capítulo de Provérbios por dia. Doses de sabedoria diária, 31 dias, queridos. E eu quero trabalhar algumas situações práticas desse livro, queridos. E eu quero começar, queridos, com o primeiro ponto, que seria: o sábio recebe repreensão. Queridos, já tenho falado muito para vocês aqui. O pior não é o não ter. O pior é não ter e achar que tem. O pior não é o não ser. O pior é não ser e achar que é. Eu sou maduro. Ele acha que é. Mas o pior que não é. Consegue me entender? Provérbios, capítulo 9, do versículo 7 ao 10. Preste atenção aqui em mim. Olha que interessante. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreenda o sábio, e ele te amará. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Queridos, precisamos aprender a ser repreendidos. Essa é uma faceta do amor de Deus. Essa é uma faceta do amor de Deus. Só que quando você repreende o escarnecedor, você está arrumando rolo para a sua vida. Pastor, como igreja nós tratamos todas as pessoas iguais? Isso é injusto, pastor. Como que você trata as pessoas diferentes? Queridos, quem é pai aqui e trata seus filhos iguais? Tem como tratar cada filho igualzinho? Não tem, queridos. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que você vai olhar e você vai falar assim: eu não vou repreender, vou arrumar rolo. E Provérbios vai falar: não repreenda o escarnecedor. Queridos, Deus ele usa pessoas. Repete assim comigo: Deus usa pessoas. Mais uma vez, Deus usa pessoas. Porque muitos fogem, daí vão falar: meu relacionamento é com Deus. Eu não preciso de pessoas falando na minha vida. Queridos, Moisés, que era Moisés, queridos, que tinha um relacionamento face a face com Deus. Face a face. A hora que ele estava organizando o povo, queridos, atendendo 2 milhões de pessoas, 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Aquele homem colocava tudo aquele povo, imagine, queridos, só rolo, queridos, colocava tudo aquele povo na frente dele, sentava lá e começava a julgar causa por causa. O que um Jetro falou para ele? Moisés, você é louco, você vai morrer. Separa o povo de 50 em 50, de 100 em 100, estabelece líderes. Só as piores causas eles trazem para você. Jetro repreende Moisés. Moisés era um homem sábio. Ele amou mais o seu sogro. Se fosse algumas pessoas da igreja falar: quem é você para falar assim comigo? Quem é você? Quer falar na minha vida? Sabe? Eu sei mais que você. Deus usa pessoas. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 20 nos fala. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não. Isso é um princípio, queridos. Como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê, e você não ama o seu irmão que você vê? Como você pode dizer eu
Obedeço a Deus. A quem você não vê, se você não obedece nem às suas lideranças nessa terra que você vê. E quando eu falo de liderança, não estou falando só de liderança eclesiástica. Às vezes é teu chefe, às vezes. Você consegue me entender? Olha o que Hebreus capítulo 12, versículo 4 ao 6 nos fala. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Queridos, existem repreensões, queridos, que vêm da parte de Deus. E quando vem da parte de Deus, queridos, geralmente Ele está usando pessoas. Tem pessoas, queridos, que não sabem receber não. Precisamos aprender a ser corrigidos, precisamos aprender a ouvir, queridos. Ouvir o nosso apacentador de grupo familiar. Às vezes a correção vai vir pelas pessoas, pelo nosso apacentador, pelo nosso líder de grupo familiar. A correção vai vir através de pessoas. Queridos, Deus repreende a todo aquele que Ele recebe por filho. Se você é filho de Deus, queridos, você vai ser repreendido. A ponto do autor Hebreus falar assim, ó, cuidado, e quando você for repreendido, para você não desmaiar. Porque quando nós somos confrontados, queridos, com a verdade da palavra de Deus, queridos, a luta interna é tão grande, queridos, que nós podemos desmaiar, queridos. O trato de Deus sobre as nossas vidas, queridos, quando Deus vem tratando uma pessoa, queridos, quando Deus quer arrancar de dentro dela a rebeldia, queridos, ela chega a ponto de desmaiar. Você consegue me entender? E nós precisamos aprender a ser repreendidos. Esse é o coração do sábio, queridos. Provérbios capítulo 9, versículo 10, o mesmo provérbio, só para pegar o final, a parte A do versículo. O temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio da... Queridos, eu e você precisamos trabalhar isso no nosso coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Queridos, para ouvir a voz do meu pastor, para ouvir a voz do meu apacentador, queridos, de grupo familiar, para ouvir a voz das pessoas, eu preciso ter temor. Eu preciso ter temor, queridos. Você não fala, queridos, com seu apacentador, com seu líder de grupo familiar, queridos, de qualquer forma. Por quê? Porque ele é melhor do que você? Não, porque eu temo a Deus. Sempre que eu vou falar com o meu pastor, queridos, eu falo com temor, porque eu temo a Deus. Sempre que eu vou falar do meu pastor, eu falo com temor, porque eu temo a... E eu não estou falando isso aqui para me proteger de falarem mal de mim. Eu estou falando para proteger você. Porque o temor do Senhor é o princípio da... Você está me entendendo? Por que você não faz certas coisas, pastor? Por temor. Por temor. Por que, pastor, você pega no pé da gente para parar de falar mal dos outros? Pelas costas ainda, que é deslealdade. Por temor. Se nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, queridos, nós precisamos no mínimo ter temor, sim ou não? E o temor do Senhor, ele é o princípio de toda a sabedoria. Provérbios capítulo 27, versículos 5 ao 6. Presta atenção aqui. Eu gostaria que esse versículo se tornasse rema nas nossas vidas.
Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes as pessoas falam assim: é tão ruim ter liderança, porque o líder vem e fala as coisas para mim, e não sei o que, e não sei o que, e reclama, e chora. E outros falam: não precisa de liderança, nós podemos fazer de qualquer jeito. Cada um pensa de um jeito, vai de qualquer jeito mesmo. Cada cabeça é uma sentença, pastor. Espírito de luciferiano. Presta atenção aqui. Melhor é a repreensão franca, queridos. Que você tenha um líder, que você tenha um pastor que fale para você: você está errado. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Queridos, se você está andando com gente que só fala o que você gosta, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são. Se você está em um lugar, queridos, que todo mundo está pensando do mesmo jeito, e todo mundo bate nas tuas costas falando assim: você é o cara, tem alguma coisa errada. Queridos, eu tenho amigos, queridos, e roda de amigo que eu sento, e eu abro meu coração para eles, nós saímos, são poucos, mas a gente sai no soco lá, discutindo coisa, pensamento de igreja, de coisa, não, está errado aqui, isso aqui não concorda, se pegamos, queridos. Por quê? Porque precisa de prumo, queridos, precisa de repreensão. O que você quis falar com aquilo lá que você falou? Quis falar isso e isso. Não, está errado, cara. Está errado. Só que a gente prefere os beijos enganosos. Você consegue me entender? Queridos, mais vale a repreensão franca, queridos. Eu como pastor, se eu precisar repreender você, eu vou repreender em amor e não vou ter medo, não. Se quiser ficar brabinho, sair da igreja, sai. O problema é seu. Mas eu não vou levar na minha consciência, ver o erro e falar assim: está tudo certo. Ver o espírito luciferiano pulando para fora, problema de rebeldia, problema com isso, problema com aquilo, e falar: não, está tudo certo, vai, continua caminhando aí. Já perdi amigos, queridos, de falar assim, abertamente. Mas vale a repreensão franca do que o amor. Você ama a pessoa, mas você não repreende, queridos, na hora certa, você encobriu o amor, a pessoa vai quebrar a cara lá na frente. E vai achar que ela está certa. Estamos falando sobre sabedoria, amém? Às vezes fica meio tenso assim, mas é sabedoria. Quando somos repreendidos, queridos, precisamos ver o amor de Deus. Precisamos sair do ML. Nós falávamos como jovem essa sigla. Tem que sair do ML. Sabe o que é ML, queridos? Ministério dos Leprosos. Tem gente, queridos, que é Ministério do Leproso. Você chega para ele, encosta nele assim, pega na ferida da lepra, e chora, e vai, daí... Às vezes você fala com o cara, você dá uma dura no cara, o cara sai perguntando a opinião de um monte de gente. O que você acha disso? Daí o cara fala igual você falou. Não. O que você acha disso? O que você acha disso? Até ele encontrar alguém que pense que nem ele. Daí quando ele encontra alguém que ele pensa que nem ele fala assim: mas fulano de tal disse que é assim. Jesus nos guarde. Vocês riem que não é com vocês. Mas pastor fulano de tal falou que é isso. Não, porque o pessoal de Curitiba falou que é isso. Porque o pessoal... Você falou o contexto do que você estava falando? Você falou o que eu penso com relação a isso que você estava falando? Posso ouvir um amém? Você está me entendendo? Precisamos sair desse ministério, queridos.
precisamos, queridos, buscar conselheiros. Olha o que Provérbios, capítulo 11, versículo 14, nos fala, e Provérbios, capítulo 24, versículo 6. Estamos sacando pérolas de Provérbios, amém? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, não de conselhos, na multidão de conselheiros há segurança. Com medidas de prudência fará guerras, na multidão de conselheiros está a vitória. Não é na multidão de conselhos, na multidão de um monte de palpite, ok? É na multidão de conselheiros. Precisamos estabelecer conselheiros na nossa caminhada. Quem são os seus conselheiros? Queridos, nós precisamos estabelecer conselheiros, queridos. Pessoas que falem na nossa vida. Pessoas que de forma franca você possa falar, queridos. E aí, eu estou pensando isso, o que você acha? Mas de forma franca, a pessoa vai falar para você e vai falar assim, ó, eu concordo com isso, com isso, com isso, com isso aqui eu não concordo, você está errado. Conselheiros, queridos, pessoas que falem na nossa vida. Posso ouvir um amém? É Provérbios, queridos, na multidão de conselheiros. Queridos, quando nós estabelecemos, agora vai abrir uma nova turma do Casais na Rocha. Quando a gente forma um grupo de Casais na Rocha, por que a gente faz isso? Para ter conselheiros no seu casamento. Posso ouvir um amém? E você desfrutar desses conselheiros, queridos. Você crescer no seu casamento, você desenvolver no seu casamento, queridos. Ninguém sabe tudo. Fala amém aí. Você não sabe tudo. Eu também não sei tudo. Ninguém sabe tudo. Nós necessitamos de conselhos, de conselheiros, querido. Olha o que Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 7 nos fala. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Reconhece o Senhor, queridos. Reconheça o Senhor nos teus caminhos. Eu reconheço o Senhor, queridos, reconhecendo o meu apacentador de grupo familiar. Reconhecendo o cuidado do meu pastor, eu reconheço. Eu ouço, eu escuto. Quando busco oração e conselho. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Por que o autor a Provérbios fala, reconhece o Senhor nos teus caminhos? Porque nós precisamos reconhecer a Ele. E como que nós reconhecemos a Ele? Reconhecendo que a palavra dEle é absoluta sobre as nossas vidas, amém? A maioria das pessoas, queridos, quando vão discutir até assuntos da Bíblia, por exemplo, assuntos de liderança, assuntos do agir de Deus, elas dão palpites do que elas acham. Ah, eu não concordo com isso. Me mostre biblicamente porque você não concorda com isso. Eu estou falando do assunto de liderança é porque pula os capeta para fora quando a gente começa a falar sobre isso. E a gente vai falar sobre liderança, queridos, na igreja, as pessoas falam, ainda mais esse pensamento neoliberal aí, tudo virado. Daí saem berrando, saem gritando, como é que eu acho isso? Queridos, não estou perguntando o que você acha, vamos reconhecer ao Senhor. O que está escrito na palavra? O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Posso ouvir um amém? Consegue me entender? E nós reconhecemos a isso, queridos. Não podemos ser sábios aos nossos olhos, queridos. Aqui está a sabedoria. Não ser sábio aos seus próprios olhos. Quer ver um exemplo, queridos? Eu gosto de usar exemplos com finanças que a gente consegue colocar na realidade do nosso dia na segunda-feira. Imagine uma pessoa chega para você, um investidor, ele te dá $1 milhão, uma empresa avaliada em $1 milhão e fala assim, agora você precisa administrar ela. Uma empresa de $1 milhão sendo transferida para o teu nome. Só que você não entende nada sobre o negócio. Nada, absolutamente nada. E você começa a trabalhar na segunda-feira.
Poderia mudar a realidade da tua família, dos teus filhos e dos teus netos. Sim ou não? Financeiramente falando. Sim ou não? Só que você não sabe nada do negócio. O que você ia fazer, queridos? Fala para mim aí, o que você ia fazer? Você ia contratar conselheiros. Sim ou não? Você ia contratar pessoas que te ajudassem nessa administração. Você ia atrás de pessoas, queridos. Você ia contratar uma consultoria, queridos. Você ia falar assim, não sei nada, preciso de ajuda, preciso organizar aqui. Você ia contratar, queridos. Você ia correr atrás, você ia igual louco. Você ia, queridos, buscar conselho. Sim ou não? Deixa eu te falar uma coisa, a tua vida vale muito mais que $1 milhão. E tem áreas da sua vida que você não sabe fazer funcionar. Só que o teu orgulho te impede de procurar conselheiro. E a tua vida vale muito mais que $1 milhão. Você pode ter certeza. Se fosse por dinheiro, nós corríamos atrás, né? Agora é a nossa vida, queridos, a nossa comunhão com Deus, a nossa eternidade. E às vezes o que nos impede, queridos, de chegar para uma pessoa e falar assim, eu não entendo sobre isso. Eu gostaria que você orasse comigo. Você poderia me aconselhar sobre isso? A gente não tem coragem porque o nosso orgulho não deixa. Agora, se isso rendesse, a gente estava igual louco correndo atrás. Seja prático comigo na imaginação. É verdade ou não é? Quantas pessoas aqui, queridos, estavam com problema no casamento? E nós oferecemos conselho e ajuda, as pessoas não quiseram ouvir. E perderam seus casamentos. Agora você pode ter certeza, se fosse dinheiro envolvido, elas teriam corrido atrás, igual louco. E hoje ainda a gente vê pessoas com problema no casamento, queridos, que se escondem, não se abrem para pedir conselho. Consegue me entender? Quando olhamos para a igreja, queridos, olha o que Atos capítulo 20, versículo 28 nos fala. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, ao qual ele comprou com seu próprio sangue. Atentai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Você que é líder de grupo familiar, você é líder de grupo familiar, porque o Espírito Santo te constituiu para isso. Para quê? Para pastoreares a igreja de Deus. E essa igreja foi comprada pelo quê? Pelo sangue do Filho de Deus. A igreja, queridos, foi comprada por um investidor. A igreja, queridos, foi comprada por alto preço. E nós somos chamados, queridos, a cuidar dessa igreja. Olha o que Isaías 53, versículo 11 nos fala. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho de sua alma e ficará. Ele, quem? Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Olhará para cada um de nós e ficará satisfeito. Somos como essa empresa, queridos. Temos a necessidade de administrar bem as nossas vidas. E o rebanho ao qual Deus nos constituiu. Precisamos de sabedoria em todas as áreas. Somos o investimento de Deus na terra. Não estamos brincando, queridos, de fazer a igreja. Por isso, precisamos estabelecer conselheiros. Por isso, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com conversas que se atravessam. Conversas que batem no princípio de Deus sobre a igreja. Existem pilares, queridos, que não podem ser tocados na igreja. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Consegue me entender? Por isso que nós precisamos de sabedoria aqui. Temos acesso a essa sabedoria. Olha o que Provérbios capítulo 1, do versículo 20 ao 23 nos fala.
Olha que interessante esse texto, queridos. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécio, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecei o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. A sabedoria está nas portas, berrando, gritando. Atentem à minha repreensão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual que foi o último não que Deus te deu? Tenta lembrar aí. Pastor, não lembro. Talvez você esteja servindo a sua alma e não a Deus. Porque Deus vai repreender aqueles que Ele ama. E eu quero dizer uma coisa para você, você não acerta tudo. A cada dia, queridos, vão ter horas que nós vamos errar. E nós erramos sempre no nosso achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. A repreensão de Deus, queridos, precisa ser aceita nos nossos corações e a gente falar, glória a Deus, Ele está me amando. Posso ouvir um amém? Ele está nos amando. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito e farei saber as minhas palavras. Lembra do princípio da hermenêutica, queridos, que nós precisamos ler os textos segundo as suas alianças? Provérbios está escrito no Velho Testamento, amém? Sim ou não? Vamos passar esse pensamento agora pela cruz? Eis que eu já derramei copiosamente sobre vocês outros o meu Espírito, e vocês podem saber as minhas palavras. O Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. Uma das funções do Espírito Santo é moldar o caráter de Jesus em nós, querido. Provérbios é a descrição da sabedoria de Jesus. Quem está berrando, queridos, é o próprio Senhor Jesus. Ouçam a minha voz. Quando temos comunhão com Ele, queridos, começamos a receber da sua sabedoria. Sabedoria, queridos, é uma das facetas do Espírito Santo. Olha o que Isaías capítulo 11, versículo 2 nos fala. Repousará sobre ele, está falando sobre o Messias, sobre o Cristo, sobre Jesus. E agora, queridos, passando isso pela cruz, está falando sobre a minha e sobre a sua vida. Fala amém aí. Repousará sobre eles, sobre a igreja, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. O Espírito de sabedoria repousa sobre a sua vida. O Espírito de sabedoria está sobre nós, querido. Nós precisamos simplesmente nos inclinar a Ele, nos render a Ele, querido. Quando nós nos alimentamos com provérbios, quando nós nos alimentamos com a sabedoria de Deus, queridos, nós começamos a tomar decisões sábias porque nos inclinamos ao Espírito de Deus. Nos inclinamos ao falar dele. A maioria das nossas discussões, queridos, seriam encerradas se nós nos inclinássemos a ele. Ah, pastor, é errado tomar cerveja, pastor. Você imagina um homem cheio do Espírito Santo lá orando. Deus guarda, salva, Deus abençoa, Deus. Ah, Jesus, cheio de Deus. No seu quarto de escudo, de repente ele fala assim, vou ali no Biervit, Deus, tomar uma gelada, tudo certo. Você imagina isso? Sei lá, aleluiado, orando assim, fala, ah Deus, ah Deus, ah Deus, tira aquele líder de louvor lá. Vocês conseguem me entender?
Tira aquela pessoa lá, é praga aquilo lá. Ah, mata ele, Deus. Eu não imagino. Ah, pastor, eu não concordo com hierarquia na igreja. Rasga todas as páginas de Paulo. Paulo ia estabelecendo as igrejas, depois ele voltava fazendo o que? Levantando presbíteros. Com relação a valor, queridos, um pastor e uma ovelha têm o mesmo valor diante de Deus. Só que com relação à responsabilidade, não é a mesma coisa. Por que você está falando isso, pastor? Porque a sabedoria, queridos, ela vai sempre nos levar a nos submeter ao falar e ao agir de Deus sobre as nossas vidas. Só que se a gente não aprende, queridos, a nos submeter, queridos, entre nós como igreja, como que nós vamos nos submeter a Deus, a quem nós não vemos? O espírito de sabedoria está sobre as nossas vidas. E nós podemos nos inclinar e ouvir de Deus. A sabedoria de Deus está ao teu acesso, a um toque. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. Você precisa de sabedoria, sim ou não? Nós precisamos de sabedoria todos os dias das nossas vidas. Todos os dias das nossas vidas. Em cada decisão nós precisamos de sabedoria de Deus. Do agir, do falar de Deus sobre as nossas vidas. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso dentro de você? Essa noite